Bom dia a todos. Pense naquela situação que você mora no condomínio, há furtos dentro do condomínio, inclusive já temos perguntas que foram enviadas sobre furto de bicicleta, não perca, já vamos responder isso. Você que então está num imóvel locado e tem furto no seu imóvel, como proceder? De quem é a responsabilidade? O que eu posso fazer? Se você já sofreu com isso, não saia daqui, não desligue, fique conosco até o final, você terá aqui a sua resposta. Sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco, nesta manhã belíssima de quinta-feira. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve lá, tem bastante conteúdo jurídico para vocês. Todos os dias estamos soltando conteúdo jurídico, se inscreve, acompanha, segue a gente lá também nas redes sociais, no meu Instagram, @ProfPauloTeófilo. E se quiser saber mais também do nosso trabalho, acesse meu site lá, consultoriatb.com.br. E também, você que está assistindo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha para mais colegas, para mais pessoas chegarem, mais pessoas saberem dessa informação, e quanto mais curtidas esse vídeo tiver, pode deixar suas dúvidas também nos comentários e mais compartilhamentos, mais essa informação é divulgada. Gente, para responder essas perguntas do programa de hoje, estou trazendo aqui, para variar, mais um amigo meu pessoal, colega aqui, rapaz, já foi inclusive meu estagiário hoje, que é um baita de um advogado, excelente profissional, Dr. Jackson Santana. Jackson, chega mais aqui entre nós. Bom dia a todos. Que prazer ter você aqui com a gente. Doutor, o prazer é todo meu. Estou feliz de verdade pelo convite, tá? Primeiramente, quero deixar meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo, a todos aqui da TV Cresce. De igual modo, faço a você. Você sabe o carinho que eu tenho a sua pessoa. Sem qualquer falsidade, você sabe muito bem disso. Caramba, a gente já trabalhou junto, já foi no estagiário esse rapaz, hoje é um baita num advogado aqui. Obrigado. Antes de começar, quero deixar uns abraços para o Anderson Rodrigues, para o Luiz Rocha, para o Rafael da Costa e para a Irene Corretora, que estão assistindo a gente ao vivo. Jackson, vamos lá, manda bala. Vamos começar a falar um pouco de furto entre locações e condomínios. O tempo é seu, pode fazer as suas explanações aqui do de como que funciona a responsabilidade. Eu tive um furto tanto na minha casa que está alocada como no meu condomínio, o que eu tenho que fazer? O tempo é seu, fica à vontade. Obrigado. Eu acho que primeiramente podíamos fazer uma distinção entre furto e roubo. Eu vejo que na prática algumas pessoas têm dificuldade a esse tema, né? Que as duas coisas, embora seja subtração de coisas, ela tem uma certa distinção. A primeira é que o roubo há uma certa agressão, né, uma certa violência. E quanto ao furto, não. Normalmente, essa subtração ocorre por alguma razão, a coisa fugir da esfera de vigilância da pessoa, né? E isso é importante, principalmente nas questões de locações. Daqui um exemplo, imóvel locado com mobília, né? Imóvel locado com mobília. Se houver a subtração de bens nesse imóvel, de quem seria a responsabilidade? O inquilino que locou esse imóvel teria que ressarcir o locador terá que repor os bens ao seu inquilino. Essa é uma pergunta interessante, no meu ponto de vista, né? Já que o artigo 23, inciso 3º, ele disciplina essa questão. Porém, ele coloca no finalzinho do seu inciso, né, salvo as deteriorizações decorrentes do seu uso normal. E nosso tribunal, ele relata isso nas questões de furto e roubo, só que quando nós fazemos a leitura, a grosso modo, dá a entender que é unicamente aos danos que a pessoa pode trazer ao imóvel, né, um inquilino, no caso, deteriorar uma janela, uma porta, e não é esta a questão, né? Logo entende-se que todo esse ônus, caso houver um furto ou roubo dentro de um imóvel, seria de total responsabilidade do locador. De mesma forma, ocorre o inverso. Se o inquilino tivesse os bens furtados em um imóvel locado, o locador não teria essa responsabilidade, a não ser que algum deles tenha agido com culpa, né? Por exemplo, o locador diz que vai fazer uma vistoria nesse imóvel
né? O inquilino autoriza a vistoria, por alguma razão ele não vai estar presente no momento, e o locador deixa a fechadura do portão da porta aberta. Meliantes aproveitam dessa facilidade e subtrai os bens daquele imóvel. Então, nessa exceção, seria a responsabilidade do locador, mas seria a exceção da exceção, né? Eu acho que é isso o ponto inicial aí como exemplo para poder falar de furto ou roubo. E se tiver alguma pergunta... Então você entende que o caso que eu vou responsabilizar o proprietário qual que é? Não entendi a pergunta, desculpa. Imagina. Então, no seu entendimento, eu vou responsabilizar o proprietário num furto ou um roubo dentro do imóvel em que situações? Para resumir. Se ele agir em culpa. Eu dei o exemplo, por exemplo, ele vai fazer uma vistoria no imóvel, tá? E aí ele deixa a porta aberta, sei lá, não tranca direito. Algum indivíduo aproveita dessa situação, tomou conhecimento e furta os bens do seu inquilino. Se ele conseguir comprovar essa conduta dele, eu entendo que seria de responsabilidade do locador. E isso é um caso real, que aconteceu não necessariamente com esse exemplo. Tem um caso daqui do estado de São Paulo, onde uma imobiliária com o imóvel já alocado, parece que tinha um outro interessado que gostava daquele imóvel, tinha um imóvel parecido, a imobiliária autorizou a pessoa verificar o imóvel, olhar as condições dele, se gostava ou não, sendo que já estava alocado, e aconteceu de roubarem o imóvel. Naquela situação, houve a responsabilidade da administradora, inclusive, não foi nem do proprietário. Entendi. Tem uma pergunta aqui, Jason, que diz assim: quando ocorre o furto de fios no local, quem se responsabiliza? Eu lembro uma vez que eu estava com uma imobiliária que eu assessorava, que houve um seguinte problema: alugaram um imóvel, logo antes do inquilino entrar no imóvel, roubaram todos os fios do prédio. Todos os fios, era um aluguel comercial, roubaram todos os fios. Eu entendi que o imóvel acabou não tendo condições de habitabilidade. Sim. Porque como que ele vai acessar um imóvel que roubaram todos os fios? O fio é uma parte estrutural do proprietário. Eu acabei orientando por parar a locação por conta disso, que ia acabar gerando até problema ao proprietário, né? Aqui, dentro de responsabilidade pelo roubo, qual que é o seu entendimento? Qual que é o entendimento dos tribunais hoje? Eu vou responsabilizar o proprietário porque houve o roubo dentro do imóvel, dos fios do imóvel, do inquilino, e depois, vamos supor, após, que eu não responsabilizo o proprietário, o inquilino ele tem que repor esses fios ou de qualquer jeito eu vou para o proprietário? Não sei se ficou claro. Ficou sim, eu gosto dessas exceções. Não sei se vai ficar claro para todos que estão nos assistindo. Você comentou que é um imóvel comercial. Então, sendo um imóvel comercial, e eu vendo essa retirada de fios aí, seja por qualquer indivíduo, o contrato de locação já perderia um pouco seu objeto, né, no meu entendimento. Então, a responsabilidade seria de quem estaria alocando esse imóvel comercial. E, obviamente, ele não teria que restituir, fazer toda a reparação, né? Na prática, não é tão simples para resolver. Provavelmente o locador vai se mostrar resistente, teria que entrar com uma ação pedindo a rescisão contratual. O quê? O proprietário veio com 2 pedras na mão, cara. Então, esse caso na prática, o proprietário veio soltando fogo. Sabemos que não é tão fácil assim. Mas, no fundo, ele sabe que a culpa é dele, porque se ele sabe que ocorreu esta situação, é aquela questão, ninguém quer pagar a conta, né, quando dá o problema. Essa é a verdade. Não, com certeza, na hora do prejuízo, ninguém. Esse caso, eu lembro que o filho do proprietário, ficaram todo mundo louco da vida. Ninguém aceitou. Como que vocês cancelam uma locação dessa? E aquele negócio, se o fiação é parte estrutural, a responsabilidade do proprietário, mas não foi culpa minha. Mas o imóvel não tem condições mais, é como você falou, perdeu o objeto do contrato. Então, nada mais justo. Tem mais uma segunda pergunta aqui, que é a parte de condomínio. Condomínio, você já sabe que condomínio bom é aquele condomínio Ultimate Fight, né? Que todo mundo se mata no meio das reuniões. É bem engraçado, né? Seguinte, no caso de furto de bicicleta em área de condomínio, como agir?
Pensa aquele negócio, tem prédios e tem prédios, né? Tem prédios que tem uns bons bicicletários, tem prédios, eu vi um prédio uma vez, eu estava até comentando aqui com a gente em off, né? Eu conheci um prédio que o bicicletário é um verdadeiro pombal, cara. O condomínio não permitia que eu levasse a minha bike pro quarto, pro apartamento, tinha que deixar no bicicletário, e você abrir, era tudo jogado. Parecia um ninho de rato. Não tinha controle de nada. Parecia um ninho de rato, cara. Daqui a pouco parecia um rato dirigindo a bicicleta lá. O negócio era demais. Até uma chinchila, tinha uma família de ratinho lá. Bom, que seja. E tem bicicletários também bonitinhos, você tem chave, tem coisa bonitinha, né? Alguns têm câmera de segurança, outros não. Bom, em suma, roubaram uma bike dentro do condomínio, cara. Quem eu responsabilizo nesta bagaça? Ou não responsabilizo ninguém? Como é que fica a situação? Então, depende. Né? Depende do que constar na convenção do condomínio. Ou seja, o entendimento dos nossos tribunais é no sentido de prestigiar a vontade dos condôminos. Visto que eventual prejuízo, em verdade, será rateado com todos, né? Então, dependerá do regimento interno e da convenção coletiva do condomínio, quanto a essa responsabilização sobre as bicicletas. Você falou deu exemplo desse condomínio que parece um de rato bicicletário. Não necessariamente, se não houver a questão de guarda das bicicletas, o condomínio terá que se responsabilizar. Agora é aquela questão, né? Cada caso é um caso. Às vezes pega um funcionário, tem condomínio, às vezes que o funcionário tem tanta intimidade com o condomínio que eles fazem as coisas sem perguntar. Nós que já trabalhamos em administrador, porque eu trabalhei, né? Não vou falar que trabalho, já tem um tempo que eu saí, você que trabalha na área ainda. Nós vimos essa situação. Às vezes o faxineiro que levava o filho de uma das moradoras para a escola, a mesma coisa pode acontecer com o uso de uma bicicleta. Então um funcionário pega essa bicicleta e fala que vai na padaria comprar um pão, seu horário de café, e no meio do caminho rouba essa bicicleta. Eu entendo que ou ele ou o condomínio vai ter que se responsabilizar. Na ocasião, o condomínio irá responsabilizar o condomínio, então provavelmente o condomínio irá cobrar dele. Eu vou até te cortar, porque tem uma pergunta justamente em relação a isso, do Anderson Rodrigues. Coloca na tela aí para mim. Do Anderson Rodrigues. Ele fala assim, num prédio, como aconteceu em São Paulo, fruto de bicicletas de alto valor, dia a dia, falha da segurança, o condomínio é responsabilizado até que ponto? Então, é bem isso que você falou. Furto por falha na segurança. Então, aqui eu entendo, por exemplo, que tinha uma pessoa que tomava conta das bicicletas, ele falou e roubaram. E aí? Eu posso tentar, que acho que eu entendi o que ele quer dizer, que ele tem uma pergunta, tem até um comentário aqui, mandar um abraço para o Anderson. Ele falou assim, eu sou advogado aqui na minha cidade, bom ter um colega representando aqui. Então ele também é colega nosso aqui, né? Falta de um, tem dois. E nisso, eu acho que ele está tentando, dizer da responsabilidade da culpa em vigilando, né? Seria da culpa em vigilando. Eu tenho um dever de vigília e eu falho nesse dever de vigília. O que você acha, Jackson, ou melhor, o que você entende dessa parte dessa culpa em vigilando dentro do condomínio? Porque é uma coisa que acho que ainda não tem pacificidade nos tribunais, né? Só para melhorar um pouquinho a pergunta, cuidado para não confundir a questão de vigilância, de ter realmente um funcionário que tem a guarda das bicicletas com um porteiro que por alguma razão está próximo ao bicicletário, que são situações totalmente diferentes. Não necessariamente ele está ali tendo a guarda da bicicleta. Então, se for essa pergunta, o nosso tribunal entende pela não responsabilização. Se houver o bicicletário e um funcionário que tem um controle disso, da guarda de bicicleta, às vezes ele tem inclusive a chave do bicicletário, e aí ocorre uma bicicleta sumir de lá, o condomínio irá se responsabilizar. Tanto é verdade que eu achei decisões que mesmo com câmera no local, e não tendo a questão da vigilância, como você comentou, não há responsabilidade do condomínio, mesmo com a câmera lá focada no local. Ou seja, uma situação bem divergente, mas aí na maioria pende pela não responsabilização do condomínio, correto? Isso. Certo. Ele até completa aqui, abrir um portão com muita facilidade, a empresa que confeccionou o portão não poderia ser responsabilizada também? Aqui eu entendo que não, viu? Porque não tem como responsabilizar a empresa que fez o portão. Aí eu entendo também que não.
Tem uma pergunta aqui do Reinaldo Moraes de Almeida Silva, que ele fala assim, como fechar locação com clientes, como fechar com cliente que quer comprovar renda com o estado bancário, não declara imposto de renda, como solucionar? Aqui não faz muito parte do nosso... Aqui não faz muito parte do tema do programa, hein, Reinaldo? Mas aí você vai ter que ter comprovante de renda de alguma forma, senão vai conversar com o proprietário. Se o proprietário aceitar, beleza. O que o pessoal está usando hoje é aquela questão de seguro, né? O pessoal faz seguro para quem não consegue comprovar renda. É uma exceção. Desculpa até cortar. Imagina, perfeito. Mas geralmente para fazer esse seguro cobra uma fortuna. O pessoal não consegue, né? É mais fácil você comprovar renda. Agora o seguro fiança, eu tô com umas locações que a gente faz seguro fiança, que o seguro fiança agora tem seguradora que ela te divide no cartão de crédito o tempo do contrato. Ele te cobra o valor e te divide o tempo do contrato. Isso aqui algumas só que estão fazendo. Fica mais em conta para o inquilino, acho que até mais segurança para o proprietário. Fica bem melhor se fizer. Fica bem melhor. Não, Reinaldo, não precisa pedir desculpa não, que não faz parte do tema, mas aí está a sua resposta. Você pode, de uma forma ou de outra, cara, aí é N coisas. Quando você está fazendo comprovação de renda, uma coisa entre você e o proprietário. Então, você só orienta ele para mostrar que ele tem renda para pagar. Não tem problema nenhum. Agora, também, se o cara ele só fala de boca, não tem extrato bancário, não tem nada que comprove renda, aí vai na confiança, né? Eu não confio nem na minha sombra. Drone e flap em ação. Bom dia a todos. Quando o locador tem uma vilinha de casas e uma delas é roubada ou furtada, o locador se responsabiliza? Obrigado, Luiz. Luiz. Esse Luiz aqui, ele participou do último programa comigo, Luiz Stark. Um abraço, Luiz. Jackson, vai para você. A responsabilização do locador nessa situação ocorrerá se for em relação aos danos ao imóvel, né? Eu entendo que ele tem que ressarcir, o inquilino não vai ter que fazer a reparação. Por exemplo, tem essas casas de vila, e para o meliante poder adentrar no imóvel, estourou uma janela. O inquilino terá que reparar essa janela ainda para o locador? Eu entendo que o locador tem que fazer esse reparo. Agora, quanto aos bens que foram subtraídos do imóvel, se for essa a pergunta, aí eu entendo que o locador não terá essa responsabilidade. É justamente o que falamos no começo, né? Ao inverso, também não ocorre responsabilidade. Porém, nessa situação, o locador teria que reparar, inclusive, o imóvel, devolvendo as mesmas condições aí para o inquilino, até para conseguir manter o contrato. Ou seja, o dever do locador é deixar o imóvel em condição de uso. Bom, exatamente, em resumo é isso. O dever do inquilino é manter. Por isso que a gente fala sobre essa responsabilidade. Acho que eu vou focar bem de quem tem responsabilidade do quê, né? O proprietário tem responsabilidade de manter o imóvel em condições de uso, logo aquilo que é pertinente a ele. O inquilino tem responsabilidade de manter o imóvel conservado, outras coisas é responsabilidade dele. Acho que uma coisa vai sempre estar vinculada à outra, correto? Exatamente. Perfeito. Dr. Jackson, chegamos ao final do nosso programa, sem mais perguntas no momento. Que rápido. O espaço foi legal. Rápido. Rápido, falei, cara, rápido. Programa de 20 minutinhos. Rápido demais, mas acho que foi bem esclarecedor, já tirou dúvidas de bastante gente. Então, abre espaço para você aqui para as considerações finais, cara. Fica à vontade. Bom, novamente eu quero agradecer a todo mundo, a equipe, o suporte da TV Cresce. Aliás, o Cresce é uma instituição muito respeitada no nosso país e que contribui também aí para a sociedade com serviços que são prestados. Quero agradecer a todo mundo, mais uma vez, o seu convite, e a todos aí que nos assistiu. Também obrigado pelas perguntas. E é isso. E quem quiser tirar mais dúvidas com o Dr. Jackson, o contato dele está aparecendo aí na tela. É o Instagram, né? Segue lá no Instagram, Segue lá no Instagram, tem conteúdo jurídico. Sempre ele está mais na área criminal de condomínio, não é, Jackson? Isso, exatamente. Isso, então, gente, precisando entrar em contato com ele, fica aí o contato. E se você quer saber mais assuntos, segue eu também lá no meu Instagram, @prof.paulo.teófilo. Se inscreve lá no meu canal do YouTube, tem vídeos diários agora que são postados. E, gente, chegamos ao final de mais um programa Locação em Foco. Obrigado a você que me assistiu até aqui. Obrigado a todos, até a próxima. Foco na locação.
Obrigado, um abraço a todos.